Glória a Deus. Culto Conhecendo Mais de Deus. O Senhor tem colocado uma palavra em minha vida. 10 coisas que se deve fazer. Acho que meio a tanta corrupção, meio a tanta desonestidade, eu acho que a igreja, ela grita silenciosamente, isso é um mistério. Porque as boas condutas nós praticamente não vemos mais. Então o Senhor colocou essa palavra no meu coração para essa quarta-feira. 10 coisas que se deve fazer, que o cristão deve fazer. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5, versículo de número 44. Evangelho segundo escreveu Mateus sobre Cristo. Mateus capítulo 5, versículo de número 44. Dez coisas que o cristão ele deve fazer. Temos muitos novos convertidos e às vezes falta orientação, às vezes falta didática no pastoreio, às vezes a ovelha não tem tempo, às vezes conspira tudo contra, para que a gente possa sermos direcionados segundo a palavra do Senhor. Nós entendemos que aqueles que obedecem à palavra do Senhor, Jesus assemelha ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então há uma necessidade para a vida do ser humano em geral, mediante a tanta corrupção, ter uma boa índole, ter um bom caráter, isso a Bíblia tem para dar e alguns vendem isso tudo, né? Mas Mateus 5,44 diz assim: Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, porque Ele faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva caia sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estás nos céus. Pai, fala conosco por intermédio da Tua palavra. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Nos ensina, nos exorta, nos edifica, nos consola. Que a Tua preciosa vontade seja a única a ser estabelecida no meio de nós. Muda-nos, Senhor, transforma-nos, aviva-nos em Tua presença. Deixa a Tua obra mais nítida em nossa vida. Que a luz do Teu Espírito essa noite, mediante a ministração da palavra, dissipe todas as trevas e que vidas sejam alcançadas pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E se a igreja assim crê, aplaude bem forte e glorifica o nome do Senhor. Coisas que o cristão deve fazer. E até pegando um pouco da deixa da semana passada de quarta-feira. Antigamente se dizia no versículo 43, Jesus dizendo que amai o teu próximo e aborrecei o vosso inimigo. Aborrecei o teu inimigo. Colerize, ire-se contra o teu inimigo. Em outras palavras, como se ele não significasse nada, se ele não tivesse valor algum, apreço algum, mediante a graça de Deus. Aí o tempo se divide, o tempo fica melhor, a plenitude dos tempos chega. Chega Cristo para dar uma lição de moral para aqueles que se acham dono da razão, aqueles que
querem ser sem ser. Ele vai nos dar uma diretriz, uma direção. Porque coisa terrível, eu me lembro da minha juventude, apesar de eu ser novo, mas há 10 anos atrás, eu me lembro que alguns amigos meus não poderiam entrar em outros bairros porque tinham rixas. E o bairro do Renascer não poderia ir, Pequeno Mudubim não poderia ir para a terceira etapa do conjunto prefeito José Valdo. E assim os bairros, os jovens, mesmo que eles não fossem movidos, né, com gangues, com movimento, mas eles não poderiam andar lá. E coisa ruim é você ser limitado no andar. Coisa ruim é alguém lhe barrar. Coisa ruim é alguém lhe trancafiar. Coisa ruim é você não poder fazer aquilo que você acha que é correto, aquilo que se deve fazer. E coisa ruim para a vida do ser humano é não ter paz com o próximo. Não poder dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Nasci e me criei num berço cristão e a minha mãe disse um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, meu filho. Entra e sai em qualquer lugar. Só que hoje nem bom dia, nem boa tarde e nem boa noite se ouve mais. E entre os próprios irmãos que se dizem fazer parte do reino, que se dizem que são de Cristo, nem a paz do Senhor dão. Por causa das denominações, não pode falar com os irmãos. E mediante a todas essas dificuldades que enfrentamos nos dias atuais, a pergunta é: o que nós devemos fazer, pastor? Porque tem muita gente ensinando coisas erradas. E aqui eu me volto para aquilo que Cristo falou. Independente do que o apóstolo falou, independente do que o pastor fala, independente do que o missionário fala, independente do que irmão, do que pai, do que mãe fala, eu prefiro me voltar e pegar a base eterna de Cristo. Ele diz: amai os vossos inimigos. Coisas que nós devemos fazer é amar os vossos inimigos, aqueles que querem nos fazer o mal. Aqueles que maquinam mal contra a minha vida, contra a tua vida. Aqueles que se levantam até mesmo no reino espiritual e proferem maldições à tua vida, à minha vida. Nós devemos amá-los. Existem duas opções. A primeira, diga comigo, qual, pastor? Como diz o diabo, são cavalos. Cavalos do inimigo, cavalos do diabo, pode estar sendo conduzido através do espírito maligno. Segunda opção que tem é que a pessoa tem a natureza má mesmo. Que eu conheço pessoas que gostam de fazer o mal. Mediante esses dois tipos de pessoa, ou se a pessoa escolheu, ou se ela por detrás diz: pastor é mais forte do que eu. Eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de planejar o mal, eu não consigo parar de defraudar, eu não consigo parar de roubar, eu não consigo mais sair do envolvimento dessas coisas para com o próximo. Mas Jesus, ele grita e a igreja precisa guardar no coração para que não peque contra o Senhor. Nós devemos amar os vossos inimigos. Aqueles que não querem falar conosco, eles têm que ser o nosso alvo do bom dia, boa tarde, boa noite. As pessoas que nos defamam, as pessoas que nos maldizem, elas têm que sair das nossas bocas palavras de bênção. Olha o que Jesus diz aqui, versículo 44, parte B. Bendizei os que vos maldizem. Não é fácil. Quem foi que disse que é fácil? Mas o importante é que Cristo venceu o mundo e Ele está para nos ajudar. Ele não nos deixou órfãos, Ele deixou o seu Espírito. E aquele que abre o coração e deixa o Espírito Santo adentrar, esses viverão em novidade de vida. Talvez aquilo que você mais falava é: eu não consigo, eu não posso, porque é mais forte do que eu. Ou é porque a mágoa, a raiva, o ódio tomou de conta da minha vida, eu não consigo. Mas a Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O inimigo quer trabalhar na tua mente para que você não ame o teu inimigo. O diabo, ele quer trabalhar na tua vida para que você não bendiga aqueles que só proferem mentiras, calúnia, difamação, desrespeito. Mas Cristo grita essa noite por intermédio da tua
puxar o meu tapete. Em primeiro lugar, o cristão não está sobre o tapete. O cristão está sobre a rocha inabalável. Não tem tapete para cristão, pode puxar tapete. Tapete para crente não existe, nós estamos em Cristo e nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, o Senhor nos deu uma motivação nova, uma inspiração nova. Correremos e viveremos, conquistaremos, seremos vitoriosos. Jesus fala nessa noite: ama os vossos inimigos, bendiz o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam. E o principal, olha o final do versículo 44, capítulo 5 de Mateus. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Dentro de casa, orando, bendizendo, amando. Porque isso, quando eu executo, quando eu não coloco em prática, a minha ação grita que eu não sou filho de Deus, que eu não nasci da água e do Espírito. Professei por palavras que Cristo é o meu Senhor e Salvador. Mas olha só que interessante, como é que Cristo é o meu Senhor e meu Salvador se ainda eu ando segundo a minha vontade? Se eu faço ainda aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é correto. Não consigo ter paz, pastor, não consigo amar, eu não consigo bendizer, eu não consigo fazer o bem àqueles que me odeiam, eu não consigo orar pelos que me maltratam, os que me perseguem. Se nós não conseguimos fazer isso, nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos nos reconciliar. Nós precisamos entregar a nossa vida de novo para Jesus, porque tem algo de errado. Existe algo de errado se as minhas atitudes não mudam quando eu entrego a vida para Jesus. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita em mim. E se Ele habita em mim, eu vivo em novidade de vida. Eu consigo desvendar o mistério de amar o que me persegue. Eu consigo amar meus inimigos. Eu consigo bendizer aquele que me maldiz. Eu consigo fazer o bem para aqueles que me odeiam. Eu consigo orar por aqueles que me maltratam. Eu consigo orar por aqueles que me perseguem. Ainda que é difícil, mas nós estamos de joelhos, estamos na presença do Senhor, aleluia. E ainda que você não tenha força, talvez você nunca fez isso na vida, você nunca pediu força a Deus. Você nunca pediu sabedoria a Deus. Eu me recordo do livro da sabedoria do Novo Testamento, a epístola do apóstolo Tiago. Ele disse: alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a ele dá. Peça a Deus. O problema é que a gente não quer pedir. Quer que as coisas fluam, que aconteçam sem pedir, sem buscar. Quantos vêm para a casa do Senhor para receber, mas não vêm para buscar? E o princípio é o quê? É buscar para encontrar, é pedir para receber, é bater para que a oportunidade se abra em nossas vidas. Nós temos que sim obedecer o que Jesus ordena em sua palavra. Quantos estão me entendendo? É glória a Deus. Então, algumas coisas que nós devemos fazer. Primeiro, amar os vossos inimigos. Pastor, como é que eu vou conseguir fazer isso? Através do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos após 3 dias, e depois entrou e foi coroado como Rei da Glória, será que Ele não pode realizar essa obra em nossas vidas? Aí depende da sua fé. Eu vejo assim, o Espírito Santo ressuscita Jesus dentre os mortos. Existe alguma coisa impossível para Deus? Será que isso, essa mágoa, essa raiva, esse ódio, é um empecilho para eu não caminhar com meu irmão?
Para eu não ter paz dentro da minha casa? Será que isso é um grande empecilho para a igreja brasileira não nos dar as mãos? Nós estamos tão distantes daquilo que Jesus falou, ensinou. Nós estamos furiosamente distantes, terrivelmente distantes da igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja que se confraternizava, uma igreja que se amava, uma igreja que crescia todos os dias, porque era uma igreja que não via a si próprio, mas observava a vida dos irmãos como a sua própria. É uma igreja que se importa, é uma igreja que ama, é uma igreja que ora, é uma igreja que bendiz. Nós precisamos ser essa igreja. A realidade, digo ou não digo? Nós precisamos ser filhos de Deus, filhas de Deus. E é segundo o que eu não estou falando, que Jesus falou. Por quê? Nós devemos fazer tudo isso, versículo 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Cristianismo não é fácil, cristianismo é renúncia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Discipulado não é fácil, ele maltrata o eu. O discipulado cristão, ele não visa os seus próprios meios, mas ele visa a coletividade, a unidade, a unificação. E é mediante essas coisas aqui que nós somos tratados, porque a gente só se importa com nós mesmos, a gente só quer viver o melhor, e se duvidar, não querem mais compartilhar com nada. Aí o que é que Jesus diz? Olha aí, 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que bênção tereis? Que coroa vocês vão requerer diante de Deus? Se vocês não fizeram nada que digam que vocês são filhos e filhas de Deus. Como é que queremos buscar alguma coisa entre Deus se nós não nos colocamos na qualidade de filho? Porque o filho, ele obedece, ele escuta a repreensão, ele aceita, e a Bíblia diz que repreende o sábio e ele se tornará mais sábio. Agora repreende o tolo, ele se estribuchará. Fala a verdade para um tolo, ele vira as costas, ele entra em contenda, cria conversas, fica generalizada uma briga, mas se você encontrar uma pessoa sábia, uma pessoa de boa índole, uma pessoa que quer viver os princípios do reino, viver a novidade de vida, que quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, que quer morar no céu, que quer ser capacitado, revestido com os dons do Espírito Santo de Deus, repreende a ela e ela vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Quer falar grosso? Pode falar. Quer bater? Pode bater. Mas eu sim serei lapidado pela tua palavra. Precisamos deixar com que as mãos da palavra do Senhor nos lapide, nos modele. A igreja precisa ser lapidada pelo dono da seara. Nós precisamos ser igual a Cristo. E o Espírito Santo de Deus está aqui pairando nessa reunião essa noite, dizendo: eu vou gerar Cristo em vós, mas abre o coração e deixa eu fazer a obra. Deus quer que a gente seja homens melhores, mulheres melhores, filhos melhores, esposos melhores, homens e mulheres de Deus melhores. Não podemos nos conformar com a realidade. Lutai pela renovação do entendimento. Lutai para que haja uma transformação neste mundo. Tem gente que diz: não, pastor, é sinal da volta de Cristo. Crente covarde, é conversa de covarde. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Tem gente que diz: não adianta mais. Que conversa é essa? Porventura, quando Paulo estava preso, ele deixou de pregar?
Jesus, quando estava crucificado, deixou de salvar? Não, ladrão da cruz. E quem somos nós para dizer algo que nem Cristo fez ou falou? Mas segundo o Espírito Santo de Deus, Paulo diz: pregar e viver fora, em tempo e fora de tempo. Eu me lembro Paulo apredejado, meio morto, por pregar a palavra, viver o evangelho. Colocaram ele para fora, como morto da cidade. E ele se levanta. Alguns disseram: para, Paulo, com isso. Para com isso. Você não precisa fazer isso. E Paulo diz: ai de mim, se não pregar a palavra do Senhor. Ai de mim, se não anunciar o evangelho da salvação. Ai de mim, se eu não buscar as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Vamos lá. Algumas coisas que o cristão deve fazer. Fazer o bem ao que vos odeiam. Nós não devemos fazer mal a ninguém, mas nós devemos fazer o bem. Coisa que nós devemos fazer. Abra sua Bíblia comigo, Lucas 10, versículo de número 28. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo de número 28. Olha só que coisa tremenda é a palavra do Senhor essa noite. Olha só que coisa maravilhosa que o Senhor fala através da sua palavra. Versículo 28, disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e vive. E o que é que nós devemos fazer? Versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu quero abrir aspas aqui e falar uma realidade. Não sou melhor do que ninguém, mas eu me volto para aquilo que Jesus falou após isso. Até porque, como é que vamos amar o próximo como a nós mesmos se tem gente que não se ama? Não é verdade? Tem gente que não se valoriza, tem gente que não se respeita, tem gente que não dá respeito. Se não dá respeito, como é que quer receber respeito? É uma mão de via dupla, toma lá da cá. Plantou, colheu. Como é que tem gente que quer amar o próximo como a si mesmo se não se ama, se não se cuida, então? Mas o que é que Cristo vai dizer em João, no Evangelho de João? Por intermédio das mãos de João, o que é que vai deixar escrito? Que nós devemos amar o próximo como Jesus, ele nos amou. Isso te choca? Isso te choca? Isso te confronta? Amar o nosso próximo como Cristo nos ama? Amar o nosso próximo como Cristo se entregou na cruz do Calvário? Amar ao nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Perseguidor. Quem é o nosso próximo? Inimigo. Quem é o nosso próximo? Os de dentro de casa. Quem é o nosso próximo? Todos aqueles que estão em nossa volta. Quem é que é o nosso próximo que está em necessidade? Quem é o nosso próximo que dá glória a Deus, aleluia, que tem a vida desconcertada, que senta do nosso lado? Quem é o nosso próximo? É todas essas pessoas. Nós devemos amar como Cristo amou, como Cristo se entregou. Quando eu faço isso, eu grito que amo o Senhor. Jesus disse: faz isso e viverá. Então nós devemos amar não só o próximo como Cristo nos ama, mas a Deus também. Porque se certamente amarmos essas pessoas que nós vemos,
se tornará mais fácil de amar a Deus que não vemos. Porém, abre aspas, sentimos a sua presença através do seu Espírito. Aleluia, aleluia. Alguém pode dar glória a Deus essa noite? Jesus disse, alguém quer viver? Então eu vou dar um motivo para você viver. Alguém quer fazer coisa boa? Então eu vou dar motivo para você fazer coisa boa. Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, com todos os sentimentos. Coração significa sentimento. A Bíblia nos ensina se nós devemos guardar alguma coisa, devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Porque as entradas é pelo aquilo que eu vejo, pelo aquilo que eu escuto. Tem um ditado popular brasileiro que diz aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu. E é verdade. Enquanto não vimos, enquanto não nos ouvimos, não desce para cá, então a gente guarda o nosso coração. E Deus está dizendo, guarda o teu coração. Protege ele. Com o quê? Comigo, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Com as minhas palavras que o céu e a terra hão de passar. Pessoas vão nascer, vão multiplicar, vão crescer e depois vão morrer. Mas a minha palavra irá ser estabelecida, irá permanecer para todos sempre. O céu e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Se nós queremos guardar o nosso sentimento, se nós queremos guardar a nossa vitalidade, nós temos que encher o nosso coração de Deus e com a sua palavra, porque quando fizermos isso, não seremos confundidos, não seremos arruinados. Por isso eu recomendo, espere no Senhor, confia nele e deixa ele realizar aquilo que você não pode. Jesus disse, faz isso e viverás. Me ama com todo o teu coração, me ama com entendimento. Tem que ser entendido. Nós temos que entender qual é o projeto de Deus, o plano de Deus. E é isso que nós estamos fazendo essa noite, aprendendo, conhecendo mais de Deus. Oh, glória! Com todas as forças, principalmente quando elas se ausentam da tua vida, principalmente quando as portas se fecham, principalmente quando pessoas dão as costas para você. Você tem que tirar forças da fraqueza. Que mistério é esse, pastor? É, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa quando eu estou fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa em mim. O seu agir é mais notório em minha vida quando eu estou fraco, quando eu estou necessitado. Eu preciso amar a Deus com minhas forças e até mesmo quando elas se ausentarem da minha vida. Amar a Deus quando Ele dá é bom demais. Eu quero ver amar a Deus quando Ele trava, quando Ele cerra, quando Ele fecha, quando Ele aperta. Nós precisamos amar a Deus com força. Nós precisamos amar a Deus sem força. Nós precisamos ser fiel no pouco. Nós precisamos ser fiel no muito. Nós precisamos ser fiéis. Tem que ser com entendimento. Tem que ser com nossas forças. E sem força. É um mistério. O Espírito Santo gritou ao apóstolo e ele escreveu: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que sou forte. Talvez essa noite você chegou aqui nesta proporção. Talvez você está participando desse culto através das mídias sociais, nessa proporção. Estou fraco. Que naquela galinha da Angola, né? O capote. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. E o poder de Deus se aperfeiçoando nesse momento sobre a tua vida. A graça e a misericórdia de Deus te alcançando como um abraço de um leão, como um abraço forte de um urso. Aleluia, você dizendo, eu não aguento mais, de Deus dizendo, estou fortalecendo a tua estrutura espiritual, estou fortificando os teus ossos. Tem muita gente querendo desistir, Deus está dizendo, você não vai desistir, sou eu, teu Deus. O meu poder está se aperfeiçoando nesse tempo. A minha mão está te lapidando.
Fica firme, escuta a minha voz e obedece. Essa prova vai passar. É quando eu estou fraco que Ele me fortalece. É quando eu estou fraco que eu vejo a graça dEle me envolvendo. É quando eu estou fraco, é quando eu estou querendo desistir, que Ele ecoa a sua voz através da sua palavra, dizendo: não recoa, não desiste. Esforça-te, Josué. Tem de bom ânimo, porque a promessa ainda está de pé. O inimigo quer te colocar para baixo, mas eu sou Deus e digo: esforça-te, tem de bom ânimo. Eu te farei herdar aquilo que eu tenho prometido. A herança está de pé, a promessa está de pé, mas é necessário você se colocar na posição para lutar, porque é através da luta que vem as conquistas e as vitórias. Deus nessa noite fala para alguém: tem de bom ânimo, levanta, porque eu sou contigo. Aleluia, aleluia. Não tem como eu pensar outra coisa senão o ato que nós estamos fazendo hoje. Em plena quarta-feira. Hoje o dia passou nublado. Uma noite propícia a se ficar em casa e dormir. Fazer uma canjinha, um miojo, quem gosta dessas coisas, um caldo. Ligar a televisão, botar um filme bom. E ficar lá, hoje é tudo bom. O clima tá bom. Quem tem mais condição, ligou o ar-condicionado e botou o edredom dali, não quer sair. Arrebata ali, fica por ali. Mas não. Eu quero crer que o que você está fazendo essa noite é um ato de amor, porque você quer mais de Deus sobre a tua vida. Existe algo, e eu quero que você tome de posse disso. É uma pregação que eu estou preparando, mas existe algo que nós devemos crer. E uma dessas coisas que nós devemos crer está em Hebreus capítulo 11, versículo número 6. Não precisa abrir. É que Deus recompensa os que buscam a Ele diligentemente. Se nós o buscamos, é porque nós cremos que Ele é grande. Se nós o cultuamos, é porque nós sabemos que Ele é soberano. Em outras palavras, que vale a pena entregar a vida, o coração, as forças, o sentimento a Ele. Porque Ele nos ama. E o amor não trata indecentemente, não se porta com os valores próprios, não é egoísta, não é egocêntrico. Ele não se comporta com levianidade, pelo contrário, olha só Cristo, Ele se entregou. Ele sofreu em sua paixão para me alcançar, para te alcançar, para nos dar uma vida eterna, para perdoar os nossos pecados. E nós devemos crer, algo que nós devemos fazer, é que nós temos que crer que o próprio Deus recompensa aqueles que o buscam. Então eu quero crer que o ato que você está fazendo é um ato de amor. Outros vêm por amor, outros vêm pelo temor. Faz tempo que eu não busco a Deus, então eu vou lá buscar. O temor de Deus falou contigo, você veio pelo temor de Deus. Mas eu tenho outras pessoas que vêm pelo intermédio da dor. E você sabe que esse Deus é um remédio para sarar a tua ferida. Aleluia. Você tem que compreender que o nosso Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Se Ele é tudo que nós precisamos para nos beneficiar, também Ele precisa ser obedecido naquilo que Ele fala. Por isso nós estamos conhecendo e aprendendo. Nós devemos colocar a Deus em primeiro lugar para que a gente possa viver. É tanto que buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Eu acho interessante essa referência. Abre comigo Filipenses capítulo 4, versículo de número 9. Eu acho isso fascinante, o que Paulo escreve aqui. A igreja de Filipos.
Filipenses capítulo 4, versículo de número 9. Eu quero que vocês redobrem atenção nisso. Isso é fascinante. Talvez alguém diz, pastor, isso é muito difícil, é impossível. Eu quero lhe dizer que não. Nós estamos em busca das palavras de Cristo, mas agora escute as palavras de Paulo. Olha o que ele ousou no Espírito em escrever. Para você poder compreender melhor o versículo 8 e 9. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Versículo 9, e aquilo que eu acho interessante. O que também aprendeste, o que também recebestes, o que ouvistes e vistes em mim. Paulo dizendo, o que vocês viram em minha vida, o que vocês testemunharam através dos meus atos, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Quem é Paulo? Aquele que diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está dentro de mim, esse eu vou e faço, lá em Romanos. É o Paulo que chega a essa qualidade aqui. Chega nesse nível, ó, tudo que vocês viram eu fazendo, tudo aquilo que vocês ouviram, tudo aquilo que vocês receberam, tudo aquilo que vocês aprendessem em mim, fazei. Agora por quê? Diga assim comigo, por quê, pastor? Porque ele imita a Cristo. Porque ele conseguiu colocar em prática aquilo que Cristo ordenou em sua palavra. E agora ele é o que? Ele é um espelho para a sua geração. E ele disse à sua geração, olhe para mim, contemple a mim, eu que sou testemunho vivo da obra de Cristo. Aleluia. Será que alguém recebe a palavra profética aqui essa noite? Quero crer no tempo oportuno para tu e para a minha vida, que assim falaremos. Filhos, olhem para mim. Filhas, olhem para mim. Família, olhem para mim. Amigos, irmãos, olhai para mim. Aquilo que eu faço, aquilo que eu mando, aquilo que eu tenho para a minha vida, isso, observar isso, colocar sobre as vossas vidas, porque o Deus de paz será convosco. Estou profetizando essa noite libertação em nome de Jesus. Estou profetizando quebra de maldições essa noite, porque para chegar nesse nível aqui, nós temos que estar puros, nós temos que estar compromissados com a verdade, nós temos que estar conectados em Cristo. Então alguém recebe essa promessa aí. Há um tempo de tua libertação, há um tempo para você se curar de todas as mazelas que o diabo colocou. Levanta a mão para o céu e em nome de Jesus, recebe essa promessa. Seremos perfeitos como Ele é, porque Cristo está gerando, o Espírito Santo está gerando Cristo em nós. O Espírito está gerando Cristo em você aí. Essa noite, será que você abre o teu coração para o Espírito Santo de Deus gerar a mente de Cristo, o caráter de Cristo, as atitudes de Cristo? Será que alguém abre o coração essa noite? É 10 coisas que nós devemos fazer. Fazer o bem ao os que nos odeiam. Mateus 7,12, Lucas 6,31 vai dizer assim: fazei tudo o que os homens quereis que os homens vos façam. Mas lógico que há o contexto para tudo isso. Aí aqui eu quero puxar esse lado aqui para a vida profissional, de glória a Deus. Ele fala homens, ele fala superiores, fala de autoridades. Nós devemos fazer aquilo que os homens nos mandam. Os nossos superiores, os nossos patrões, gerentes, supervisores. Porque isso agrada a Deus.
Até porque o local onde Deus te plantou é onde você ganha o teu pão de cada dia. E se você é patrão, é dono de si próprio, cuidado. Você não é dono de si próprio. Tem Deus acima de você. Aleluia. Aleluia. Terceiro, fazer mal a ninguém. Nós devemos fazer o bem. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, por causa de horário, não precisa abrir, apenas escute. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Parta de cá a igreja de Colossos, Colossenses capítulo 3, versículo 17, versículo 23. Nós devemos fazer tudo em nossas vidas que seja para a glória de Deus, que o nome de Deus seja glorificado. Então tem que ser com verdade, com pureza, com sinceridade, com honestidade. Se há alguma coisa de louvor, isso devemos pensar, isso nós devemos colocar em prática, para que o Deus de paz, que a paz que excede o entendimento, a paz que Deus dá não é como o mundo oferece, com contenda, com confusão. A paz de Cristo, ela excede o entendimento, me faz repousar enquanto o furacão Irma está passando, me faz, aleluia, descansar em verdes pastos, enquanto o mundo cai ao meu redor. É a paz que Cristo dá, é a paz que o Deus tem a oferecer. Então nós vamos nos apegar com isso, nós vamos colocar de pé, nós vamos colocar em prática, para sermos filhos e filhas de Deus, e o próprio Deus estará conosco. Fica de pé essa noite em nome de Jesus. Existem mais coisas. Eu disse que era 10. Falei um pouco mais. Mas, escuta essa daqui. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contenda. Escute isso daqui. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5. Devemos fazer a obra de um evangelista. Pregar a palavra do Senhor. Pastor, não sei pregar, mas eu quero crer que você sabe convidar. Pastor, não sei convidar não. Aí eu te convido. Faz sabe o que? Tem rede social. Entra no Facebook Tabernáculo de Deus, compartilha, marca alguém, já fez a obra. Aleluia. Essa ministração ficará guardada na página do Facebook da Igreja Tabernáculo de Deus. Um beijo, os irmãos que estão em casa assistindo. Deus abençoe as vossas vidas. Se você puder chegar em casa e compartilhar, você está fazendo a sua parte. Pastor, não sei pregar, mas eu vou te ajudar com a mídia social, com a minha rede social. Eu conheço alguém que precisa dessa orientação, então compartilha, marca essa pessoa lá. Amém? Reclinem as vossas cabeças. Vamos orar.